Olá, para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. Na minha companhia hoje vou conversar com a Alessandra e nós vamos falar sobre um trabalho de pesquisa. Ela que é uma pesquisadora, também uma educadora, vai falar para a gente sobre o teor dessa pesquisa, né, o que motivou ela a fazer a pesquisa, e vai ser um bate-papo muito interessante, com muitos dados, né, um arcabouço aí teórico que ela traz, muito significativo, e que, se utilizado pelo poder público, pode mudar, inclusive, né, algumas referências em relação à legislação, com o tema voltado para a proteção, né, e a não violência contra as mulheres. Então, seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Antônia. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui no programa História Contada por Nós, e espero que o nosso bate-papo seja bastante produtivo e inspirador para a população de Roraima, né, sobre direito de gênero, né, das minorias, e é isso. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, da inclusão, do combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer do agradecimento especial ao defensor público Oleno Matos por propiciar esse momento único. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pela plataforma online da Defensoria, no YouTube, da DPE e no Spotify. Então, sejam todos, e você, Alessandra, muito bem-vinda à História Contada por Nós. A Alessandra trabalhou com uma dissertação que é chamada de Mapeamento e Análise na Perspectiva de Gênero dos Discursos Antigênero no Legislativo de Boa Vista, em Roraima. Alessandra Lima de Medeiros é cientista social e mestre em Sociedade e Fronteiras, com pesquisas dedicadas ao estudo de gênero, violência e direito das mulheres. Sua trajetória acadêmica reflete um compromisso com a análise crítica das estruturas que perpetuam desigualdades, especialmente as relacionadas à violência de gênero e sistema de opressão. Nos últimos anos, expandiu suas investigações para explorar a intersecção entre política e religião, buscando compreender como essas dimensões influenciam dinâmicas de poder, controle social e resistência. Ela acredita na força da pesquisa engajada e na importância de desnaturalizar hierarquias que marginalizam corpos e subjetividades. Então, Alessandra, como nós já falamos aqui, você se dedicou, se debruçou ao longo mais intensificamente de 2 anos a fazer essa pesquisa, esse mapeamento. Conta pra gente, Alessandra, o que te motivou, então, a fazer um estudo mais intenso sobre esse tema? Olha, Antônia, eu lembro exatamente o que me motivou. Eu estava na minha sala de estudos do meu programa de mestrado e eu descobri, através de uma lei que eu encontrei na internet, né? Essa lei, ela proibia a menção de gênero nas escolas de Boa Vista, Roraima. Então, ela era uma lei municipal
que foi aprovado em 2022, mas quando eu encontrei esse projeto de lei, ele era de 2017, da autoria de alguns vereadores, e aquilo começou a me intrigar, né? Eu comecei a descobrir a partir dali que gênero era censurado dentro das escolas, e depois eu descobri que tinha lei estadual também, e aí eu fui ler essas leis, né? A justificativa delas, quem era o ator político por trás, o partido. E eu descobri um teor muito religioso, muito moralista, com a intenção de um discurso de proteger as crianças, embora a gente saiba que Roraima lidera já há muito tempo o ranking nacional de estupros, né? Então, aquilo me intrigava bastante, né? Como que as escolas podem abordar temas como feminicídio, Lei Maria da Penha, sem poder mencionar o gênero, né? A categoria gênero. Então, a partir dali, eu comecei a fazer essa investigação, que se desdobrou por mais de 2 anos, né? E eu vi a necessidade de inserir essa intersecção de religião e política para eu compreender o que se passava por trás da intencionalidade daqueles atores políticos. Foi aí que eu comecei a fazer levantamento e mapeamento de todas as leis que mencionavam gêneros aqui no arcabouço jurídico de Roraima, né? Então, eu fiquei aí nos 2 portais, né, em busca de todas as leis que mencionam gênero para analisar como um todo o arcabouço jurídico, para ver se de alguma forma isso demonstra alguma relação com esse alto índice de violência aqui no estado. Alessandra, mas só para que as pessoas que vão ouvir depois o programa, né, possam compreender. Eu acho que é importante você falar na perspectiva de gênero, o que é gênero, né? Fazer um pouco esse resgate para que as pessoas compreendam, porque nós sabemos que aqui na sociedade existe um deturpamento muito grande em relação a algumas palavras, principalmente se relacionadas ao gênero feminino, né? Como gênero mesmo. E aí tem algumas palavras que foram, inclusive, inventadas, que eu posso dizer fundamentada, né, e pautada, por exemplo, no estudo e na ciência, elas não se... ela não existe, na verdade, né? Sim. Aqui... Como, por exemplo, né, que aí polariza, viraliza, né, principalmente em épocas eleitorais, o discurso, né, de ideologia de gênero. Então, eu acho que é importante trazer um pouco o que é gênero, falar um pouquinho se existe ou não ideologia de gênero e como que essas relações elas vão tomando conta do imaginário social e que aí vai acarretar em leis que vai prejudicar, né, na ponta, como, por exemplo, você traz um dado aí que o Estado há muitos anos desponta sempre ali entre os 5 primeiros, às vezes está em primeiro lugar, às vezes entre os 5 primeiros, na questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, e que a maioria dessas crianças abusadas são meninas, ou seja, do gênero feminino. E aí a gente vai vendo, né, Ale? Antônia, você tem razão. É muito importante falar sobre isso, né? Tem uma confusão deliberada entre o conceito de gênero e o termo ideologia de gênero. É muito importante a gente explicar para a população que ideologia de gênero ele não é um conceito que é trabalhado dentro da universidade, por exemplo. Ele não é um termo científico, ele é um termo utilizado estrategicamente e politicamente para mobilização, seja de voto, seja de discurso, seja de quando se trata de legislação. Então, esse termo ele foi ali inventado em meados dos anos 90, né? Ele é de matriz católica, ou seja,
existiam, né, as conferências, principalmente a Conferência de Pequim, e chegou um momento que a discussão sobre os direitos humanos, ela necessitava de uma palavra que abrangesse para além da mulher, né? Uhum. Então, a palavra gênero foi escolhida nesse sentido. Já era usada dentro da universidade, né? Já era usado na ciência, gênero. E ele seria para substituir o termo mulher. E aí, a partir dali, houve uma reação muito forte do Vaticano, da Igreja Católica, né? Que começou a nomear de forma pejorativa, vamos dizer, esse termo, né? Esse conceito. Inicialmente, eles chamaram de teoria do gênero, depois eles chamaram de ideólogos do gênero, até que se cunhou aí esse termo, ideologia de gênero, que pegou e saiu ali daquele cenário de deliberação de direitos humanos para ir para o campo da política. E hoje a gente vê, né, que ideologia de gênero está nas leis. Olha o quanto que se expandiu, né? Saiu ali de uma deliberação internacional ligada à religião para ir para o campo político. Então, é importante a gente falar sempre que não existe ideologia de gênero. Ele é um construto utilizado muito nos discursos políticos para causar esse terror de que as pessoas estariam aterrorizadas pelo termo, né, no sentido de retirar-lhe os direitos das outras pessoas, né? Então, no caso, utiliza-se dessa palavra e deturpa a real intenção e significado, porque, na verdade, o gênero era para ampliar uma política que abrangesse mulheres, pessoas, né, do gênero feminino que se identificam, e aí vem para esse campo da polarização política e criando uma narrativa que nós podemos dizer que dificulta, então, a realização e a efetividade de políticas públicas voltadas para a proteção do gênero, Alê? É isso mesmo. A deturpação, ela atrapalha nesse sentido, porque as pessoas hoje enxergam o gênero como se fosse como diz Butler, né, um fantasma, assim. É algo negativo, algo que como sinônimo de pedofilia até mesmo, né? Existiu estrategicamente atores sociais e políticos que veem o gênero dessa maneira, como anomalia, como sinônimo de pedofilia. E gênero não se trata disso. Gênero não vai mudar a sexualidade de ninguém, nem a identidade de ninguém. Gênero é uma categoria, né, muito útil para análise, né, como diz já muitas pesquisadoras, e é fundamental para a gente entender como que se dá essas desigualdades, né, estruturais dentro da nossa sociedade. E, inclusive, quando as pessoas vão preencher formulários, elas sempre vão colocar ali gênero. E aí as pessoas vão dizer feminino, masculino. E aí vai tendo outras categorias, não é? Inclusive, hoje. É isso? Hoje a gente vê até mesmo a tentativa de normalizar a questão do pronome também, né? Uhum. Porque as pessoas, elas querem ser reconhecidas como elas se identificam, né? E não Sim. como a sociedade diz que ela deve ser. E não só o gênero, como o pronome neutro, eles estão ali no mesmo espaço do preconceito, né? Do não entendimento, que as pessoas, em vez de buscar entender por que se criou esses conceitos, elas olham aquilo com preconceito e começam a falar no senso comum que as pessoas estão querendo inventar, que o sexo só existe de dois, que a gente tem que seguir o que está dizendo na Bíblia, e argumentos, assim, do senso comum que a gente encontra bastante, né? Sim, que não... E a gente sabe, né, Antônia, que existem pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino, né? Então, hoje existem categorias justamente para acolher essas pessoas, né?
Exatamente, para acolher as pessoas e também para incluir, que eu acho que é o mais importante, né? Saiu hoje eu li uma manchete, né, que o censo de 2022 foi divulgada no Roraima Notícias 24 Horas, que Roraima e Rio de Janeiro lideram o ranking de pessoas sem religião no Brasil. É interessante esse dado, né, Alice? Nos dois estados, 16,9% da população declarou não ter nenhuma religião. Roraima também tem a maior proporção de adeptos de tradições indígenas, tá? Mas aí, ao mesmo tempo que a gente percebe que a religião também tem influenciado cada vez mais na legislação com um amparo não jurídico, não da Carta Magna, mas utilizando da fé, que aí acho que a gente precisa falar que o Estado é laico, né? Prezar pelo direito individual das pessoas a proferir, sim, suas religiões, mas que quando se trata de política estatal, todos, todas e todes devem ser incluídos, não é isso, Ale? Sim, exatamente. A minha pesquisa também buscou, né, analisar como a influência religiosa ela tem moldado a política e a legislação aqui em Roraima, né, priorizando principalmente pautas morais em detrimento de direitos sociais e da diversidade, né. Isso me preocupou ao ver os dados, né, porque quando você pega o último censo do IBGE de 2022, a gente verifica que Roraima possui mais templos religiosos do que unidades de saúde e escolas juntos. Então, assim, isso é um dado que demonstra, assim, pra gente que existem muito mais igrejas aqui no estado do que outros tipos de serviços. E isso é a forma como a igreja vem avançando, né, e crescendo, e muitas vezes até mesmo substituindo o papel do Estado, né, em oferecer ali os direitos básicos. A minha pesquisa também tratou de fazer essa comparação, né, durante o levantamento das leis. Propositalmente eu joguei palavras-chave com termos religiosos, né, por exemplo, Bíblia, bíblico, evangélico, católico, para fazer um levantamento de projetos de leis e leis sancionadas, comparando com palavras-chave ali no que tange a direitos de gênero, como diversidade, LGBT, LGBTQIPN+, e os resultados foram assustadores, assim, Antônia. É como se eu tivesse encontrado 20 projetos de leis com temas religiosos e 0 para a categoria LGBT ou diversidade. Então, isso é a prova de que, de fato, aqui nós estamos priorizando muito mais essas pautas morais do que os direitos sociais no que tange à diversidade, né? Eu encontrei poucas leis para a comunidade LGBT, né? E encontrei também muitas leis no sentido de censura, no sentido de antigênero mesmo, né? Eu trouxe até algumas aqui para a gente falar um pouco delas, né? E também falar que a gente tem uma lei aqui que promulgou, né, a lei da leitura bíblica nas escolas públicas e privadas. E essa lei já vigora desde 2017, coincidentemente, na mesma época quando apareceu o primeiro projeto de lei proibindo a menção de gênero nas escolas de Boa Vista, Roraima. Então, você vê qual é a preferência mesmo, né? No mesmo ano que eles promulgaram essa lei da leitura bíblica, eles proibiram a menção de gênero dentro das escolas com forte teor punitivo, até mesmo para os professores, né? E o que é bastante preocupante. E é interessante porque nós estamos no mês da visibilidade LGBTQIAPN+. Então, essa data ela surgiu a partir de um ato de violência policial que se deu
em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 28 de junho de 1969, quando a polícia invadiu um bar conhecido por ser o ponto de encontro da população LGBT da época. Mesmo com a ação policial, as pessoas resistiram à repressão. Assim, a data virou um marco para a visibilidade e resistência dessa. Aí a gente fala minoria social, né? Mas a gente sabe que quando a gente fala de minoria é porque cada vez mais essa comunidade LGBTQIAPN+, elas são colocadas à margem, né, da sociedade como se não existissem. Então, são temas como esses que nós precisamos falar, nós precisamos dialogar para que essas populações, essas pessoas tenham seus direitos reconhecidos, né, seus direitos individuais. E aí você diz assim, nós precisamos, a sociedade precisa compreender e respeitar como a pessoa quer ser reconhecida. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala isso, porque não sou eu quem tem que dizer só existe 2 gêneros, homem e mulher. Se a pessoa, se o sujeito se identifica como, né, um outro, ele tem que ser respeitado no seu direito individual, não é isso? É isso. E aí, quando você traz esse debate sobre as leis, né, que proíbem a palavra gênero, por exemplo, né, que querem criminalizar essa discussão nas escolas, quando, na verdade, nós temos essa população, nós temos essas pessoas que têm o direito a essa aprendizagem. E aí você fala desse paradoxo, né, entre o Estado, a religião e o direito constitucional das pessoas. Como que fica isso? Olha, ao longo da minha pesquisa, através do mapeamento legislativo que foi feito do Estado, a gente se identificou, né, muito esse paradoxo da inclusão e exclusão. O que de fato isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente até tem leis que protegem, mas elas marginalizam muito, né? Principalmente no que tange aos direitos das minorias, né? Quando a gente fala de mulheres trans, pessoas não binárias e outras minorias que a gente tem. Quando a gente olha para o arcabouço jurídico de Roraima, percebeu-se através da classificação de categorias que o ordenamento ele privilegia muito e se concentra muito em mulheres cisgênero. Ou seja, falta muito... a legislação em Roraima falha em abordar a questão da diversidade e da interseccionalidade, né? Uhum. Isso acaba criando um cenário de inclusão performática, né? A gente acha que está tudo ótimo, que está tudo bem, tem bastante lei, mas se a gente for olhar de perto essas leis, elas não têm esse caráter interseccional que é super importante, porque a proteção é para quem, né? Qual é o perfil dessa mulher que a gente está falando? Uhum. E considerando Roraima um estado de fronteira, né, em que a gente tem bastante migração, é um estado de origem migratória, né, de muita luta, de origem indígena, né, e a gente vê leis que não estão preparados para abordar e acolher essas pessoas, né, ou seja, ignora mulheres trans, pessoas não binárias. E a gente tem que lembrar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Pelo 16º ano. Acabou de sair um dossiê do ANTRA, né? De 2025. E nós temos mais de 169 assassinatos de travesti e mulheres trans em 2024. Então, quem que o legislativo roraimense ele quer proteger? É só a mulher cis? Né? Então, acho que o letramento de gênero, até mesmo para os legisladores, é urgente, sabe? Eles perceberem que esse perfil, ele não é só de uma mulher cis, né? Branca, heterossexual. A gente tem outras pessoas que precisam ser acolhidas, né? Quando a gente olha a legislação,
de todas as leis que foram levantadas, eu chamei no trabalho como constitucionalização simbólica, né? Que é uma teoria de um jurista e professor universitário, o Marcelo Neves, que essa teoria ela fala da função simbólica da política e do direito. Então, nós, como população, enquanto população, podemos agora, a partir desse mapeamento, né, interpretar esses dados para verificar se o que nós estamos vendo não se trata de uma legislação simbólica ou se elas estão de fato levando transformações sociais efetivas, né, aqui para Roraima, mas sem deixar esses grupos marginalizados sem proteção, né? Eu lembro que recentemente eu estive em uma ONG aqui em Boa Vista, né, na Diversidade, e conversei bastante com o presidente Diniz, com a coordenadora Rayubi, e eu fiquei bastante triste ao sair de lá, sabe, Antônia? Você vê que o Estado não enxerga eles, né? O município não enxerga eles. E quando ajuda, sempre parece que na surdina, né? Por exemplo, provavelmente eles dão espaço e alguns equipamentos, por exemplo, para a parada do orgulho, né? Que vai ter agora, que a gente está no mês do orgulho. Mas você não vê eles fazendo propagandas, né? Você não vê eles mostrando para a população que eles contribuíram para com esses eventos, né? Porque eu acredito que tem todo uma mobilização eleitoral por trás, né? Uma tentativa de moralização, como se não quisessem atribuir aquilo ao perfil político deles, né? E isso é preocupante, porque acaba que eles ficam marginalizados mesmo. Eu cheguei lá e eles me falaram o quanto foi difícil conseguir um psicólogo voluntário, né? Esse último mês que eles abriram um processo seletivo. E ele disse que só tiveram uma pessoa no estado inteiro se inscrevendo para o processo seletivo para ser psicólogo. E eles fazem trabalhos incríveis lá, né? Não só esse atendimento à população LGBT, como entrega de cesta básicas, enfim. Mas eles vão se virando como pode, sozinhos, assim, porque você não vê, de fato, assim, nenhum político mostrando alguma ajuda positiva para eles, assim. Até quer o voto, né? Mas não quer se comprometer em fazer uma defesa, digamos. E a gente sabe, né, como que acontece a realidade, a vida dessas populações, e que por isso que eu acho que é muito importante, né, quando você fala e traz, você pesquisou mais de 168 proposições, e a maioria dessas proposições são preocupantes, digamos assim, no sentido de que, de fato, baseado nos dados de violência contra essa população, né, que está incluída no gênero, elas precisariam de medidas mais eficazes e eu diria que também eficientes do poder público para que defendessem suas vidas, porque a gente está falando de pessoas que são assassinadas por serem quem são, né? E aí isso é preocupante, não é? Porque já tem esses dados da violência e as proposições, normalmente, que deveria ser mais eficientes para proteger essa vida, não é isso que se vê. É exatamente isso. É porque, assim, eu não encontrei realmente muita legislação, quase nada, na verdade, né, para essa população. E algumas coisas me intrigaram ao longo desse mapeamento, né? Por exemplo, a gente vê uma lei que sancionou o Conselho Estadual de Direitos da População LGBTQIAPN+, né? Que é ali da instância do governo, do Estado mesmo, né? E ela foi criada desde 2013, né? Mas como que esse conselho não está dando conta dessas outras proposições legislativas restritivas que eu encontrei, né? Eu encontrei proposição e lei que busca restringir o direito e excluir essas pessoas dos espaços públicos. Por exemplo,
além das 2 leis de gênero, né, que eu já citei aqui com você, eu encontrei um decreto legislativo estadual que declara a filósofa Judith Butler persona non grata no Estado. Então, assim, para mim foi um susto, né, descobrir isso, porque a gente está falando de uma intelectual... Quem é Judith Butler? Quem é Judith Butler, na verdade, né? Poucos sabem, mas ela é uma filósofa muito importante no mundo, né? E ela trata de assuntos do gênero, então provavelmente foi esse o motivo do deputado estadual na época, Jorge Mello, ter feito esse decreto, né? Mas o que por exemplo, o Conselho Estadual fez a respeito na época? Parece que nada, né? E aí continuou, né? Eu encontrei também... É muito importante eu falar aqui que, quando se trata de esfera, eu encontrei mais leis restritivas na esfera municipal, tá? E isso é bastante integrante, assim, porque quando você pega hoje o perfil, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho disso, né? O perfil religioso hoje da bancada municipal, né? Quem faz as proposições. Quem faz as proposições, né? Quem está criando essas proposições. Então, eu encontrei mais proposições restritivas na esfera municipal. Por exemplo, eu encontrei um projeto que tentava restringir o uso de banheiro por pessoas trans nas escolas, né? Sempre com esse argumento de que eles estão protegendo as crianças. Encontrei 2 projetos que um tratava de estabelecer o sexo biológico como único critério para participação em competições esportivas, ou seja, excluindo o atleta trans, né? E esse projeto ele se tornou lei, né, desde 2023 para cá, ele tá vigorando, né? Também encontrei um projeto do ex-vereador Zélio Mota, que proíbe o ensino e o uso de linguagem neutra nas escolas municipais. Esse projeto também se tornou lei e está vigorando. Então, assim, eu fiquei bastante reflexiva quanto a isso, porque se a gente tem um conselho e não está fazendo nada a respeito, quem é que vai fazer? Porque essa criação dessas leis está vindo lá de dentro, né, do Poder Legislativo. Então, se o próprio conselho que eles aprovaram, não sei se tentando fingir um apoio à comunidade LGBT, mas se nenhum conselho está vigiando, nem monitorando essas proposições que estão sancionadas e estão aí causando essas exclusões, quem é que vai fazer isso por eles, né? Porque quando a gente vê as ONGs, elas estão se segurando sozinhas. Então, isso ficou bastante visível, assim, quando eu fiz o levantamento, né? E a gente tem que pedir um esclarecimento maior do Poder Legislativo quanto a essas proposições, porque ultimamente nós temos visto notas do STF já dizendo sobre a questão de derrubar legislações no Brasil inteiro sobre a questão do pronome neutro e até mesmo a questão de excluir atletas trans, né, do esporte, ainda com base em argumentos hormonais. Então, assim, é muito atraso, né, Antônia, assim, falando. E o curioso é que essa lei do atleta, né, essa lei foi criada pelo Idelson, o vereador Idelson. E aí eu encontrei, e foi algo até intrigante na época, uma indicação dele para um ambulatório para pessoas trans. Aí eu fiquei assim... Contraditório um pouco a ação dá desse... com a mão e pega com a... Aí depois eu fui ver que talvez... Um dia eu fico curiosa até para entrevistar o Idelson para saber, né? O que ele passou pela cabeça dele, porque como que ele proíbe em alguns espaços, mas aí tenta criar um ambulatório a nível municipal. E aí o mais triste é que isso foi arquivado e isso foi bem recente, tá? O ambulatório não foi para frente. Não foi para frente o ambulatório, não vai para frente, é muito difícil na esfera municipal, pelo que eu vi. Então a gente tem que ir lá e cobrar deles, por que foi arquivado, né? Porque até onde eu lembro da tramitação que eu vi no portal, o Poder Executivo que arquivou. Então, a gente tem que ir lá cobrar do Arthur para saber quais motivos, né? Porque a gente viu recentemente até que a Erika Hilton, né? Ela está propondo a criação de ambulatórios para pessoas trans no Brasil. Então, assim, é o momento da gente chamar as ONGs, chamar as pessoas que estão dispostas a colaborar
para ir cobrar a volta desse PL, né? Para ele ir para frente novamente, desarquivado, porque essas pessoas precisam ser vistas pela sociedade roraimense. Essas pessoas, elas existem, né? Eu acho que a gente precisa compreender. São pessoas que existem e que precisam dessa política pública do cuidado, seja da saúde, seja relacionado à educação, e aí tem pessoas que vão para as escolas e o nome ainda de batismo, né, o nome que foi registrado, mesmo ela fazendo toda uma transição, passa por situações vexatórias. Então, essas pessoas são uma realidade. E a sociedade, ela precisa respeitar e compreender e aceitar e acolher, porque, enfim, como você falou, essa legislação, ela meio que invisibiliza, é como se essas pessoas não existissem e está na nossa cara, né? A sociedade, ela precisa ir se organizando no sentido de que mas isso no meu tempo não acontecia, na minha época isso não existia. Quer dizer, a gente não pode ficar preso a esse discurso arcaico, né? Discurso conservador, né? E fingir, porque em todas as famílias a gente tem essa diversidade, nós temos pessoas, se não tem na família, mas tem amigos, então tem pessoas conhecidas, e eu acho que é sobre isso, essa sociedade que é diversa, que é plural e que dentro dessa diversidade, sendo do gênero que se identifique, são pessoas. É isso mesmo, Antônia. Isso me fez lembrar, sua fala me fez lembrar de um sociólogo chamado Almeida, né, que ele fala que a sociedade brasileira, ela até lida bem com uma questão por exemplo, você ter um familiar que seja gay, enfim, uma familiar que seja lésbica, dentro do seu próprio seio ali familiar. Mas quando se trata do espaço público, quando se trata das questões do Estado, tem um conservadorismo muito forte, né? E a gente está vendo isso tá vendo isso de perto, assim, aqui na região norte, né? Como você disse, hoje saiu o dado, né, mais atualizado do IBGE, e a região norte, por exemplo, é a região mais evangélica do Brasil, né, com 36,8% da população aí se declarando evangélica. Então, assim, tem uma questão do conservadorismo muito forte quando se trata do espaço público, né? E acho que a gente precisa ressaltar que a gente não está falando aqui sobre religião, mas a gente está justamente dizendo que a nossa Constituição Federal, ela prevê a laicidade, ou seja, todas as pessoas, elas têm o direito de professar a religião pela qual elas desejarem, mas que o Estado também tem a sua obrigação. E dentro dessa obrigação com absolutamente todas as pessoas, é que o Estado precisa promover políticas que atendam a essa diversidade. Então, acho que é essa a nossa fala. E também em relação ao gênero. Por que são importantes os estudos de gênero? Para que a gente compreenda as desigualdades de gênero pelas quais nós passamos, principalmente, né, as mulheres e essas populações. E aí, quando a gente fala de desigualdade de gênero, ela vai perpassar por diversos setores, seja o setor econômico, seja o setor cultural, religioso, enfim, o mundo do trabalho, as desigualdades de gênero. A pessoa que se diz, por exemplo, que não se identifica como nem masculino nem feminino, tem mais dificuldade ainda de ter acesso a um trabalho formal. Então, os estudos de gênero, ele vem para mapear e revelar como que essa sociedade hoje lida com as pessoas, classificando-as e excluindo-as em diversos setores, porque ainda existe
um patriarcado muito forte que dita as regras dessa sociedade. E aí, como tu diz, embora que dentro de casa eu haja de uma forma, para a sociedade eu vou agir de outra. Na minha família até tenho, até reconheço. Mas se eu sou um parlamentar e eu vou manter uma postura conservadora para atender aquele discurso conservador que é como se as coisas fossem determinadas. É um pouco disso, né? Não só atender a um discurso conservador, né? Eu acho que também essa questão da mobilização, né, eleitoral, em época de campanha da mobilização de voto. É claro que é importante eu também falar aqui, né, assim como a Antônia disse, que a gente não está falando que religião é algo ruim, né? Não é isso, mas a gente está falando naquele sentido de quando a religião se mistura com política, e aí a gente vê essa mobilização eleitoral da população, de tentar fazer essa defesa da família, mas só a família heteronormativa, né? E aí isso complica, porque as coisas hoje no mundo mudaram e a gente... Só rapidinho, Ale, pela essa família heteronormativa e também massificando um discurso baseado no que você acredita que é a sua religião, sem levar em consideração, inclusive, as demais religiões. Exatamente. E aí é onde a gente fala que o Estado laico ele não pode intervir, né, no sentido de não promover políticas para todas, absolutamente todas as pessoas. Exatamente. Inclusive, essa mesma atualização hoje do IBGE revelou isso, né? O aumento de variedade de religião no Brasil, das pessoas se identificando com outros tipos de religião, né? Então, assim, a gente não pode priorizar só uma religião. Então, o que a gente está vendo hoje muito com o avanço, né, dos evangélicos ao poder, que é a bancada, né, dos evangélicos, a gente vê muito isso, uma moralidade, né, que dita só através do que a religião deles fala, ou o que eles pensam enquanto é o correto, né, enquanto é o certo, e não existe isso. É importante falar que o discurso antigênero, né, eu gosto muito quando a Butler fala que o discurso antigênero ele anda muito com a defesa dessa família heteronormativa, né, porque é usada para reforçar a ideia de que a estabilidade social depende da preservação da família tradicional e da moralidade cristã. Então, quando a gente vai olhar o que está por trás, é exatamente isso, né? É você acreditar que só aquela forma de família é a família pura e certa, né? Para manter essa ideia de raça pura, ou então de estabilidade social. São quando a gente analisa muito a questão do gênero no que tange a questão do neoliberalismo, né? É muito importante a gente falar isso também. E talvez seja por isso, né, que as igrejas elas estão avançando e se ocupando, às vezes, muito desses espaços que o Estado deveria estar oferecendo para a população, porque o que acolhe a gente, né? Afaga a gente, né, Antônia? Em momentos de desespero. A igreja, né? A fé, né? A igreja entra muito nesse papel, às vezes, oferecendo ali. Você vai ver hoje as igrejas têm serviço social, tem psicólogo, tem uma série de trabalhos que elas oferecem para atender essas populações. E isso era onde o Estado deveria estar investindo, mas aí atuando, e aí, né? E aí dentro do espaço que é para ter leis que amparem a diversidade dessa população, você vê o contrário. Aí entra esse paradoxo, né? De quem deveria estar promovendo. E ao mesmo tempo que claro, nada contra as famílias, né? As famílias tradicionais, heteronormativas, mas a gente precisa também levar em consideração a realidade hoje, como, por exemplo, 40% das famílias são chefiadas apenas por mulheres. Cadê o homem dessa família, né? Já que é para preservar. A gente não... Algumas questões sociais vêm se moldando ao longo do tempo. E por que essa família não está mais ali composta,
né, pelos dois responsáveis. São diversas questões que não cabem a nós. Coube, né, ao casal, digamos assim. Mas é isso, eu acho que é levar em consideração hoje a diversidade de arranjos familiares, a diversidade de pessoas e reservar, né, baseado na nossa Carta Magna, o direito a quem dele deve, a ele deve atender. Isso você tem razão. É importante que a sociedade ela observe esses movimentos que a gente vem sentindo, né, observando no dia a dia de mudanças, né. Fiquei bastante preocupada com os dados quando você verifica que a bancada municipal, a grande maioria se identifica com a religião evangélica, né? E quando você vai ver o ativismo parlamentar daquele ator político, né? A grande maioria das leis propostas são nesse sentido, não só de criar direitos para eles, né? Eu encontrei bastante proposições, desde o dia do missionário, ou incluir no calendário. Encontrei até campeonato da Bíblia. Então, e o mais curioso, eu não encontrei nenhuma proposição que tenha sido sancionada em menos de 8 meses. Então, assim, por que as leis que tratam dos temas religiosos são sancionadas de uma maneira tão rápida, enquanto outras vão para o arquivo, né? Então, a gente precisa entender que a população ela é diversa, ela não tem só ali um setor religioso evangélico, ela tem outras religiões, pessoas que não se identificam com nenhuma religião, porque acaba que marginaliza, e a marginalização ela acaba tirando vidas, né? Isso preocupa. Então, quando eu fiz a minha pesquisa, né, o intuito era que talvez através, observando esse arcabouço jurídico, eu encontrasse alguma resposta para número de dados tão alarmantes, né, que a gente, e notícias direto de tanta violência enfrentada de gênero aqui em Roraima, né, porque é importante a gente lembrar que esse arcabouço jurídico, ele vem de um espaço, né, que é um campo social e político, e que talvez esse conservadorismo, ele responda por essa violência que a gente vê ainda tão alta aqui em Roraima, né? Porque que as mulheres, pessoas trans, gays, lésbicas, enfim, pessoas de todas as identidades ainda enfrentam essa marginalização, violência, não inclusão, e porque talvez esteja dentro desse campo tão conservador que a gente encontra, até porque as leis estão sendo feitas por eles, né? E uma coisa também que nós precisamos deixar muito nítido, aqui ninguém está dizendo que evangélico ou católico ou de Umbanda não devam ser candidatos, não devam ser parlamentares. Podem ser, sim. O que nós estamos dialogando aqui é que, independente da sua religião, ao ser representante, ao ser promovido pelo voto popular como representante, o que deve reger a sua legislatura são a lei maior que nós temos, que é a Constituição Federal, que é a demanda social, levando em consideração toda a diversidade. Então, tudo bem, eu sou parlamentar, eu tenho uma religião Y, mas eu vou atender a demanda na diversidade e de acordo com a legislação, com a Carta Magna do país. Então, acho que é isso, porque as pessoas podem dizer, foi uma pesquisadora lá falar mal dos evangélicos. Não é isso. Então, acho que é importante a gente pontuar o que a Alessandra traz, que foi fruto de uma árdua pesquisa que os pesquisadores sociais fazem e que é muito importante para balizar e para fazer refletir do porquê essa parte dessa população ainda sofre de tanta violência, como poderia ser e
quem está na representação política e o porquê de aprovar leis que, de certa forma, impedem o acesso dessas populações e, ao mesmo tempo, outras proposições de cunho mais particular têm uma aprovação em tempo recorde, né? Então, acho que é isso. E, Ale, eu queria que você falasse mais o que você achar que seja necessário, importante. A gente já está indo aqui para os finalmente da nossa entrevista de hoje. E gostaria já de antemão agradecer muito a tua participação e contribuição nesse espaço que é muito importante e que com certeza você vai vir outras vezes falar com a gente, trazer mais dados, e é muito bom e importante ouvi-la. Obrigada, Antônia. Só para encerrar, você já tentou esclarecer, né? A gente não está aqui para falar mal de uma religião X ou Y. Não se trata disso. Se trata de dados, né? De ciência, e que a gente está tentando entender, né? Porque eu vejo que ainda Roraima enxerga essa questão de violência de gênero ainda só como violência contra a mulher, e não é isso, né? Exato. A gente tem que ampliar para pensar que essa violência ela atinge pessoas trans, por exemplo, e é uma mulher que ela não é só cisgênero, né? Heterossexual, ela pode ser indígena, ela pode ser migrante, ela pode ser negra, né? Sim. Então, a dimensão interseccional é muito importante, o letramento de gênero é muito importante para todas as instituições e categorias que trabalham no enfrentamento da violência. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai, infelizmente, continuar vendo essas cenas, né, esses dados de violências tão alarmantes, né? Porque não dá mais para acreditar nessa política de entregar panfleto na rua com o Disque 180, porque isso, de fato, não resolve só o problema, né? O problema ele tem uma dimensão interseccional e diverso que precisa ser olhado urgente pelos legisladores, por todos os atores sociais de Roraima, né? Eu lembro que eu estava recentemente numa reunião na UFRR para se tratar, né, sobre a violência contra a mulher, junto com a CGU, e eu lembro de uma fala de uma professora que me marcou muito, e como que eu me identifico com a posição dela, né? Eu acho que já passou da hora da gente ficar só no plano da educação, né? Vamos reeducar, vamos ensinar. Eu acho que às vezes também tem que ter um pouco de imposição, né? No sentido, assim, de já ter um espaço, né? Para aquelas minorias, para a mulher, né? De que adianta a gente tanto falar, entregar panfleto, mas se não tem uma cota, por exemplo, dentro das universidades, para que mulheres assumam cargos lá dentro, né? Se ainda visivelmente as lideranças são masculinas e esse patriarcal tão forte, né? Então, acho que a gente precisa sair desse plano muito educativo, que ao primeiro momento não está resultando em baixar dados, e passar por uma imposição, né? Porque é nítido que não está mais atendendo aos dados que são tão alarmantes. Eu acho que eu vi até que recentemente vai ser aberta uma audiência pública, né? Uhum. E é importante até falar disso aqui, vai ter uma audiência pública na esfera municipal, né? Eu espero que eles convidem os movimentos, né, para participar. Até porque eu já estou falando aqui, né, que a gente não encontra nas legislações esse letramento de gênero, essa dimensão interseccional. Então, chame os movimentos, chame os observatórios, os pesquisadores, professores, para que eles possam falar e mostrar o que é que isso que a gente está falando, o que é isso interseccional, né? O que é isso dessa dimensão mais ampla. Então, seria muito importante nesse aspecto, né? Ouvir a opinião dessas pessoas que estão aí há anos debruçando, que trabalham dia e noite para tentar mudar essa realidade, né? Porque a pesquisa acadêmica, ela pode ser uma denúncia também, né? Sim. Ela pode ser uma amostra de dados que ninguém estava vendo, que ninguém tinha ainda estudado, né? Então é isso. Eu quero agradecer o convite, o espaço para falar um pouco da minha pesquisa, né?
e mostrar que eu estou aqui através da ciência, né, para ajudar, né, para tentar resolver, porque a gente fica bastante comovido, né, quando vê. Eu mesma já sofri violações, né, por ser mulher, e a gente sabe o peso que isso é na vida de uma pessoa, né, Antônia? O trauma, enfim, todo o processo também de enfrentamento de denúncia, violência institucional. Então, a gente precisa dar um espaço para a ciência também, né? Não só para visões conservadoras. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigada, Alessandra, pela sua contribuição, pelos dados, pelo diálogo baseado na ciência, né? Você que é uma pesquisadora que se debruçou sobre esse tema, que quem tiver interesse e ouvir o programa, que use, né, para fazer proposições de mudanças, que eu acho que é isso. Precisamos mudar esses dados porque ninguém está conformado com a violência que assola a vida das pessoas, né? Principalmente das mulheres, das pessoas LGBTQIAPN+, então medidas precisam ser tomadas a fim de proteger a vida de meninas, mulheres e da população LGBT em geral. Então, um agradecimento especial também para você que nos acompanha através das plataformas digitais da Defensoria Pública. Muita gratidão. Lembrando que o programa História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo a uma igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços.